Então, começamos então agora a parte 2 e vamos analisar, vamos começar essa questão de transformação de sistemas de coordenadas no espaço tridimensional, né? No E3. Então, vamos tratar da rotação de eixos do sistema de coordenadas. Analogamente, fizemos no E2. Então, vamos considerar aqui esse paralelepípedo com os seus vértices e vamos considerar um sistema de eixos lá num de seus vértices x, y e z. E vamos considerar que temos um ponto de coordenadas conhecidas, coordenadas x, y, z, nesse sistema, e vamos fazer uma rotação desse sistema x, y e z em torno da origem para ter essa nova posição depois da rotação, x', y', z'. Nós estamos estudando a rotação já considerando que os dois sistemas têm sua origem coincidente. Quando eles não tiverem sua origem coincidente, que vai ser aquele caso de um sistema geodésico geral, aquele geodésico de um dátum que nós estejamos usando, e um sistema topocêntrico, né, com a origem na superfície topográfica, como é o sistema geodésico do plano topográfico local. Quando for isso, nós vamos fazer uma translação da origem e vamos fazer com que os dois sistemas fiquem com a origem coincidente. Então, vamos cair nesse caso de rotação, transformação de coordenadas em sistemas que têm sua origem comum. Então, achamos os ângulos diretores, analogamente como se faz, como aprenderam naquela aula 1, de achar os cossenos diretores. Como é que achamos os cossenos diretores? É vendo com o ângulo formado entre os eixos antigo e novo, o velho e o novo, o de origem e o de destino. Então, as coordenadas, o ângulo entre o eixo x e x', esse ângulo aqui entre o eixo x e x', ângulo entre o eixo x e y', está aqui o x, ele vai girando até chegar no y', vai ter aquele ângulo. O ângulo entre o x e o z', ele vai dar esse giro todo, tá? Então, ele vai dando aquele giro tudo direitinho e vamos enchendo essa matriz dos ângulos diretores. Então, esses ângulos, reparem, eles são formados no plano que é determinado pela reta que contém os dois eixos. Então, esse ângulo x, x', por exemplo, ele está contido no plano definido por esses dois eixos, o eixo x' e o x. Esse plano aqui, ó. Estão vendo? Esse plano. Isso daí vocês vão ver que na prática, isso daí é um pouco, assim, dificulta um pouco, né? Mas na questão de dátum em geral, quando nós vamos procurar os ângulos entre os sistemas, nós aplicamos aí as matrizes e vamos chegar a esses ângulos. Os ângulos são esses, ângulos entre os eixos, tá? E tem aquele sentido positivo de crescimento, e o sentido, se for o giro contrário, o ângulo é negativo, né? E os cossenos diretores são o cosseno desses ângulos formados entre os respectivos eixos considerados. Então, temos aqui, então, a matriz dos cossenos diretores. Ela direitinha aqui, tá? Então, você vê que é tranquilo. Então, senhores, na próxima aula, na parte 3, nós vamos continuar com essas transformações particulares. Nós vamos ver uma maneira de composição de matrizes. Nós vamos procurar dar preferência a matrizes que girem em torno de um desses eixos. Então, uma matriz cuja rotação seja, por exemplo, em torno do eixo Z, o ângulo formado aqui entre o eixo X e o outro vai estar num plano que é suscetível
de ser determinado no limbo horizontal de um teodolito, né? Por exemplo, eixo Z poderia ser o eixo vertical lá do fio a direção do fio de prumo, no teodolito. O plano XY seria o plano horizontal. E vamos então, na próxima aula, tratar dessas transformações particulares para chegar mais próximo daquelas fórmulas da NBR 14166 para chegar à substituição daquele processo com, em vez de usar fórmulas aproximadas, usar essas fórmulas direitinho, né? Bom, senhores, isso foi o que quis apresentar nessa aula de hoje. Muito obrigado por terem assistido essa aula. Os que ainda não se inscreveram, não se esqueçam de inscrever e partilhem essas aulas com seus colegas e coloquem, assim, deem conhecimento àqueles alunos do básico para que eles façam essa revisão de matemática e vejam como é que a matemática se usa. Nessa parte de topografia, geodésia e fotogrametria, por exemplo, os alunos de engenharia, dessas engenharias cartográficas, agrimensores, topógrafos e agrimensores, eles levam uma desvantagem, porque nos livros de matemática e física do curso fundamental, as aplicações da matemática e da física, e mesmo no básico da engenharia, as aplicações da matemática e da física são aquelas aplicações antigas, do tempo da escola politécnica. Os exemplos que tem lá, quando se considera, são exemplos de aplicação na engenharia mecânica, na engenharia civil, na engenharia elétrica, a mesma coisa no curso médio. Vocês vendo lá nos livros de matemática ou de física, aquelas aplicações de engrenagens, roldanas, aplicações na parte de física, na estática, dinâmica, cinemática, aquelas equações de movimento. Não se tem aplicações nessa área de geociências, na área de geomática. O máximo que se aplica é lá na quinta série, sexta série, quando se fala de latitude e longitude e fala um pouquinho de sistema de coordenadas, mas falando para crianças de sexta série, quinta série, e depois nunca mais no ensino médio se trata dessas aplicações, desses assuntos ligados à topografia, à geodésia, à fotogrametria, porque os livros são antigos, os currículos são antigos, e à medida que vai se fazendo reformulação de currículos, Ctrl+C, Ctrl+V, vai se copiando. Se vocês olharem os livros de matemática e de física, pelas aplicações, pelos exercícios, parecem todos cópia um dos outros. Então, senhores, muito obrigado.